Este programa é livre para todos os públicos. Olá, turma, tudo bem? Espero que sim, tá bom? Olha só, hoje na nossa aula de matemática nós iremos estudar geometria. A geometria ela não está dissociada da matemática. A geometria é um ramo da matemática também, tá bom? E aí nós vamos hoje estudar na geometria as formas geométricas planas, tá bom? E o que são formas geométricas planas? Se vocês observarem nos ambientes que nós vivemos, na nossa casa, na rua, na própria escola, quando vocês estiverem indo para a escola, não é? Vocês vão observar que essas formas, elas estão em vários objetos, em vários locais, tá bom? Nas brincadeiras, nos brinquedos, até mesmo nos alimentos que nós comemos, nós podemos perceber a presença das formas geométricas planas. Então, podemos dizer que a matemática, como já havia falado anteriormente, ela está em tudo, não é verdade? As formas geométricas planas também estão por aí, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Basta que a gente preste atenção, fique bem atento a elas que a gente vai encontrar, tá bom? E o que são formas geométricas planas? Quando nós falamos em formas geométricas planas, a gente pensa logo em círculo, em triângulo, em quadrado, em retângulo e em muitas outras formas geométricas que existem, planas, tá certo? Então, o que é de fato essa forma geométrica plana? É uma forma que representa apenas o contorno de uma figura, tá? Por que só o contorno? Porque ela não tem profundidade, ela não tem volume, não tem nada dentro dela. Então, por isso é que a gente chama de forma geométrica plana. Por exemplo, se vocês observarem que o nosso quadro, olha, vocês observam que ele está representando uma figura geométrica plana, um retângulo. Se vocês observarem a nossa mesa, vocês vão perceber que também representa uma forma geométrica plana. Assim como muitos outros objetos, muitas outras coisas, como eu falei anteriormente para vocês, tá bom? Então vamos agora observar as formas geométricas planas que eu trouxe para vocês, para a gente conhecer, além das que a gente já sabe, outras. Então, pessoal, existe uma variedade de formas geométricas, tá bom? Mas, como eu falei, trouxe essas aqui para vocês. O círculo, que vocês já conhecem, vocês já estudaram lá no primeiro ano, lá na educação infantil, não é? O triângulo, o quadrado, retângulo, losango, pentágono e o hexágono. Não existem apenas só essas formas geométricas planas, existem outras, mas no momento são essas que nós iremos estudar e conhecer um pouco da característica de cada uma delas. Então vamos lá. Essas formas geométricas, elas possuem, além dessas características que vocês estão observando aqui, outras, como por exemplo os ângulos internos, né? Mas nós não vamos estudar ângulos internos, vamos estudar o quê? Os lados e os vértices dessas formas geométricas, tá bom? Que são apenas duas das características de muitas outras que eles têm, tá? Então, características das figuras geométricas planas. Primeira, os lados. O que são os lados de uma figura geométrica plana? São os segmentos de retas que se encontram nas extremidades. Ou seja, aqui nós temos exemplo de um triângulo, né? O triângulo, ele tem as partes que vão formar, como eu falei, o seu contorno. Olha só. Se vamos observar um triângulo, nós vamos ver o que representa os lados dele. Olha, quando eu falo segmentos de retas, são essas retas, essas linhas, né, que estão contornando a figura geométrica triângulo, tá bom? Então, isso aqui eu chamo de lados, né? O triângulo, nós podemos observar que ele tem quantos lados? 1, 2, 3 lados, tá certo? Vamos agora a outro exemplo. Nós temos aqui um pentágono, que é outra forma geométrica plana.
Está aqui o pentágono. Olha só. Quantos lados nós temos um pentágono? O que são os lados? São os segmentos de reta, ou seja, são os contornos, né, das formas geométricas. Então vamos lá conferir quantos lados tem um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso é chamado de pentágono, porque tem 5 lados, tá certo? Outra característica das formas geométricas planas são os vértices. O que são os vértices dessas figuras geométricas planas? São os pontos de encontro entre os lados de uma figura geométrica. Então é bem simples de entender. Lado é o contorno praticamente da figura, né? E o vértice é justamente os pontos, que a gente pode até usar a expressão pontas ou bicos, para ficar mais fácil de vocês entenderem o que é o vértice de uma forma geométrica. Então nós temos aqui o exemplo de um triângulo, mesmo exemplo anterior. Já sabemos que o triângulo tem 3 lados, não é isso? E quantos vértices ele tem? Ele também vai ter 3 vértices, sabe por quê? Porque ele tem 3 pontinhos de encontro, olha. Essa linha aqui, esse segmento de reta, para se juntar com esse, ele se une bem aqui a esse ponto. Esse segmento, para se juntar com esse, se une nesse outro pontinho bem aqui, tá? E este segmento de reta, para juntar-se a esse, também se une nesse pontinho bem aqui. Então, ao todo, são 3 vértices, são 3 pontos de encontro. E o que são esses vértices? São os pontos de encontro, onde essas figuras vão se juntar, tá bom? As figuras não, perdão. Os segmentos de reta vão se juntar. Temos outro exemplo, o mesmo do anterior, o pentágono. O pentágono já não tem a mesma quantidade de lados e nem a mesma quantidade de vértices que um triângulo. Vamos observar. Olha só. Quantos vértices nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o pentágono tem 5 lados e ele tem também 5 vértices, ou seja, ele tem 5 pontos de encontro. Tem 5 pontinhos em que esses lados se unem. Olha só. Esse segmento, para se juntar com esse, tem um pontinho de encontro. Novamente, este junta-se com esse, outro pontinho de encontro. Este outro segmento, para juntar-se com esse, tem outro ponto. E o mesmo vai acontecer com estes outros 2 segmentos que vão se juntar no único ponto. Então, ao todo, são 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Tá certo? Então, o lado e os vértices, apenas 2 das características das figuras geométricas planas. Além dessas, tem outras. Tá certo? Agora, vocês poderiam me perguntar, professora, por que o círculo, né, é uma figura geométrica plana? Não vamos confundir o círculo com uma bola. A bola, ele não é um círculo. A bola, ele tem volume, ela tem volume, não é? Ela tem ar dentro dela, não é isso? E o círculo não, é diferente. Olha, é uma figura geométrica plana. Ela só vai ter o quê? Comprimento e altura, tá certo? Então, também é uma das características das figuras geométricas planas. Então, o círculo, por que, professora, que o círculo ele não possui lados, né? E nem vértices? Porque o círculo ele é arredondado, vocês podem observar. Olha, o círculo ele é arredondado, então ele é uma circunferência. Ele não tem lados e ele também não vai ter vértices, tá certo? O que vai acontecer com o círculo é que a gente vai dentro dele, mas isso é para um estudo posterior, né? Só a título de explicação, dentro dele nós vamos indicar um ponto que será o centro e desse centro nós vamos identificar os raios, né, desse círculo. Mas no momento não é isso que nós estamos estudando, tá bom? Então, círculo, ele não tem lados, ele não tem vértice, porque ele é uma circunferência, tá bom? Agora observem essa outra figura, o quadrado. O quadrado, ele possui quantos lados? 1, 2, 3, 4. 4 lados. E quantos vértices, que são os segmentos, ou são os pontos de encontro
entre os segmentos de reta? Então, nós temos aqui uma pontinha, 2, 3, 4. Então, o quadrado ele também tem 4 vértices, tá certo? E ele é um quadrado que possui as mesmas medidas, ele é do mesmo tamanho. Se você pegar uma régua e medir em cima, embaixo e as laterais, os lados, vai ser a mesma medida, tá certo? E aí nós temos o triângulo que nós já vimos no exemplo anterior. Ele possui 1, 2, 3 lados e 1, 2, 3 vértices, 3 pontos de encontro, tá bom? E é chamado de triângulo porque possui esses 3 lados. Ah, professora, mas só existe triângulo desse jeito? Não. O triângulo ele precisa ter 3 lados, mas isso aqui não é uma forma única de triângulo, não. Ele pode ser desenhado de outras formas, desde que seja um triângulo. Mas ele pode ter outras formas, tá bom? E aqui nós temos uma que parece com a que nós já vimos anteriormente. Ela parece com o quadrado, mas ela não é um quadrado, tá? Ela tem características iguais, parecidas, como a quantidade de lados, né? O quadrado tem 4 lados. Essa figura aqui também tem 4 lados, olha, 1, 2, 3, 4. Possui a mesma quantidade de vértices, olha, 1, 2, 3, 4. Mas elas têm algo diferente. O que que é? O tamanho, não é? O tamanho, a altura, o comprimento, não é? São diferentes. Elas possuem 2 lados iguais, o de cima e o de baixo, e os 2 lados aqui das laterais diferentes. Ao contrário do quadrado, que possui os 4 lados iguaizinhos, a mesma medida para todos os lados, tá bom? Depois nós temos essa figura bem aqui, que eu não sei se vocês já conhecem, mas vocês já viram muito essa figura lá na nossa bandeira do Brasil, tá? Lá na bandeira do Brasil tem essa figura aqui. Ela é chamada de losango, tá? O losango. O losango, ele possui quantos lados? 1, 2, 3, 4 lados. E possui quantos vértices? E o que são vértices? São os pontos de encontro, né? Entre um segmento e outro. É lá onde os segmentos de reta vão se juntar. Então, 1, 2, 3, 4. Possui também 4 vértices. Mas aí vocês dizem, tia, parece com uma figura que a gente conhece. Um balão, não é? Pode ser aqueles balãozinhos de São João que se faz para decorar, não é? As festinhas de São João. Pois é. Então o nome dessa figura é losango. E percebam que ela tem a boquinha mais aberta, olha. A boquinha do losango, as pontas são mais abertas, tá certo? E aí nós temos outra forma geométrica plana, que é chamada de pentágono. Nós já vimos também no exemplo lá. Quantos lados tem um pentágono? 1, 2, 3, 4, 5 lados. E quantos vértices? Vamos ver as pontinhas. 1, 2, 3, 4, 5 vértices também. Então, essa figura aqui ela é chamada de pentágono porque ela possui 5 lados, tá bom? E por fim nós temos essa outra figura. Quem será aí de vocês que já viu essa figura em algum lugar, né? Ou em casa, em algumas atividades escolares, ou em algum brinquedo, tá? Alguém sabe o nome dessa figura? Ela chama-se hexágono. Por que, tia, que ela chama hexágono? Porque ela possui 6 lados, tá bom? Ela possui 6 segmentos de reta, tá? Então vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acertamos, né? E quantos vértices possui essa forma geométrica plana? Vamos olhar aqui os pontinhos de encontro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então possui 5 lados e também 5 vértices.
Como eu já falei anteriormente, existem outras formas geométricas planas, né? Que vocês posteriormente irão aprender. Mas por enquanto são essas aqui, tá? Então, pessoal, agora, como nós já entendemos o que são lados e o que são vértices das formas geométricas planas, vamos observar agora um quadro, uma obra, na verdade, de um artista plástico muito famoso, brasileiro, chamado Romero Brito, com a sua obra O Gato, tá? Observem que, como eu falei anteriormente, a matemática, a geometria, ela está em todos os lugares. Então, até mesmo nas obras de arte, não é? As formas geométricas estão presentes. Vocês podem observar a obra O Gato de Romero Brito, como está recheada de formas geométricas planas, não é? Diversas formas, variadas formas. Ele utiliza cores vibrantes nas suas obras, tá certo? Cores fortes. E o marcante nessas obras de Romero Brito são, além das cores fortes, como eu falei, as formas geométricas, tá bom? Então, no próximo slide, nós temos uma atividade onde vocês irão preencher uma tabela com o nome da figura. Não vou dizer o nome da figura, porque eu já mostrei para vocês o nome delas, a quantidade de lados, a quantidade de vértices que cada uma possui. Aqui nós temos apenas algumas. Então, na primeira coluna vocês irão colocar o nome das figuras. Na segunda coluna, a quantidade de lados que cada uma possui. E na última, a quantidade de vértices, tá certo? Próximo slide. E aí vocês agora vão fazer uma pesquisa, né? Vão pensar um pouquinho e colocar, escrever o nome de alguns objetos que possuem formas geométricas planas. Como eu falei, as formas geométricas elas estão em todos os lugares, tá certo? E vocês vão observar em casa, na rua, não é? Nos objetos que vocês têm, que formas geométricas possuem ali, vão escrever o nome delas, tá? E uma revisão da aula anterior sobre subtração, já contextualizando com a aula de hoje sobre formas geométricas planas. Nós temos um problema, e vários problemas, e esse problema nós vamos utilizar tabela. Tá? Então nós temos que problema? Seu Manuel é dono de uma loja que vende modelos de diversas formas geométricas para escolas. Veja na tabela abaixo quantas formas geométricas ele vendeu em uma semana e calcule. Aqui nós temos na tabela o nome das figuras geométricas planas e a quantidade. Tá? Próximo slide. Diante da tabela, das informações que nós temos na tabela, vocês irão responder as seguintes perguntas. Não vou responder a atividade, porque a atividade é de vocês, tá bom? Para testar o aprendizado e o conhecimento de vocês em relação às formas geométricas, em relação à subtração. Então, eu só vou fazer a leitura das perguntas, dos problemas. Letra A. Qual a diferença entre a quantidade vendida de triângulos e retângulos? Lembrando que se nós estamos fazendo problemas relacionados à subtração, precisamos pensar nas ideias da subtração que foram colocadas na aula anterior, tá? Letra B. Quantos círculos ele vendeu a mais que hexágonos? Letra C. Quantos hexágonos ele vendeu a menos que triângulos? Letra D. Qual a diferença entre a quantidade vendida de círculos e retângulos? Então vocês vão resolver, fazer o cálculo e em seguida colocar a resposta completa, tá bom? Então, gente, por hoje é só, tá? Treinem a atividade, estudem tabuada para que vocês possam realizar as atividades de vocês com mais êxito, tá certo? Beijinho e tchau!